Cumprimentamos a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos iniciando mais um EBD na TV. Eu sou o pastor Henrique, moro atualmente em Americana, São Paulo. Antes morava em Imperatriz, Maranhão. Se você deseja nos convidar para estarmos aí, entre em contato conosco. Meu telefone é ainda o mesmo, DDD 99 e o telefone 991520454. Nós fazemos muitas palestras sobre família, sobre missões. Fazemos muitas palestras sobre EBD, com professores, superintendentes. Fazemos muitas palestras sobre escatologia. Fazemos muitas palestras sobre dons do Espírito Santo. E ministramos sempre onde vamos salvação de almas, também batismos com o Espírito Santo, libertação e muitas curas. Entre em contato, nós estaremos aí com muito prazer. Dê aí um like. Se inscreva em nosso canal para divulgar esse vídeo para outras pessoas. Se você deseja receber os slides que nós colocamos aqui e também os estudos escritos além dos que já estão na revista, então entre em contato conosco e envio para você gratuitamente. Esse telefone meu aí é o WhatsApp também. Nós estamos estudando neste trimestre nas revistas da CPAD com o tema Relacionamentos em Família, superando desafios e problemas com exemplos da Palavra de Deus. Você vê o WhatsApp lá da CPAD, vê o endereço eletrônico da CPAD para você adquirir revista e livro. Neste trimestre, temos como comentarista da CPAD o pastor Elianai Cabral. Já estudamos neste trimestre as seguintes lições. Lição 1, quando a família age por conta própria. Lição 2, a predileção dos pais por um dos filhos. Lição 3, ciúme, o mal que prejudica a família. Lição 4, ídolos na família. Lição 5, motim em família. Lição 6, pai zeloso e filhos rebeldes. Lição 7, o relacionamento entre nora e sogra. Lição 8, a importância da paternidade na vida dos filhos. Lição 9, uma família nada perfeita. Lição 10, quando os pais sepultam os seus filhos. E hoje vamos estudar a lição 11, os prejuízos da mentira na família. Então vemos aí quantas lições estudamos, quantas coisas temos estudado sobre família, e nós vamos aprendendo aí com os erros e os acertos desses homens e mulheres de Deus. Hoje então vamos aprender mais especificamente com o caso aí de Ananias e Safira. O perigo de mentir para Deus. Vamos ver aí quais os tópicos e quais os subtópicos que nós vamos estudar nessa lição. No tópico 1, uma conversão duvidosa. Subtópico 1, por que uma conversão duvidosa? Subtópico 2, a comunhão na igreja de Atos. Subtópico 3, a inveja e a hipocrisia de Ananias e Safira. Subtópico 4, quando a mentira e o engano enchem os corações. Tópico 2, o problema da mentira dentro da família. Subtópico 1, a mentira produzida dentro da família. Subtópico 2, quem faz uso da mentira está dominado pelo poder da carne. Tópico 3, protegendo a família da mentira e da hipocrisia. Subtópico 1, cuidado contra os defeitos morais no lar. Subtópico 2, precisamos agir contra a hipocrisia e a mentira. Subtópico 3, não deixe o inimigo agir na família. Vamos procurar então passar por todos esses tópicos e subtópicos estudando a nossa lição. Vamos ver o texto áureo da lição, que está em Colossenses 3:9, que diz assim: não mintais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem com os seus defeitos. Então veja, velho homem quer dizer velha criatura, quer dizer tempo que éramos pecadores, vivíamos debaixo da escravidão do pecado, antes de conhecermos a Jesus Cristo como o único Salvador e Senhor. Então, naquele tempo, vivíamos na mentira, achávamos engraçado a mentira, aplaudíamos as mentiras das pessoas. Então, era naquele tempo. Nós não podemos mais continuar pertencendo àqueles que amam a mentira. Então, até hoje tem muita gente que depois que se converteu ainda valoriza a mentira.
gosta de programas de televisão, por exemplo, onde se contam mentiras, votam em pessoas que vivem mentindo. Então veja só que não é apenas a pessoa mentir, mas também concordar ou admirar a mentira que os outros falam. Estamos na época aí da fake news. O que as pessoas estão fazendo? O que é verdade, dizem que é fake news, ou seja, dizem que a verdade é mentira. E o que é mentira, eles dizem que é a verdade. Olha só, distorcem, né, a verdade. Isso é terrível. Olha lá, Satanás fez com que o primeiro casal se desviasse de Deus, pecasse. Por quê? O que ele fez para conseguir isso? Mentiu. Jesus disse o quê? Quem é o pai da mentira? Jesus disse bem claro que o pai da mentira é Satanás. Então a ordem é: não mintais uns aos outros. Verdade prática: a mentira pode até dar flores, mas não produz fruto para o bem. Então veja que a mentira, né, que é aí o engano, né, pode produzir flores, ou seja, resultados. Por exemplo, resultados financeiros. A pessoa vai vender qualquer objeto. A pessoa pergunta: mas esse objeto tem algum defeito? E a pessoa diz: não tem não, nenhum defeito. Olha, está usando da mentira para obter lucro. Você vai comprar em qualquer lugar alguma coisa aí hoje, vai comprar uma casa, um apartamento, um carro, uma moto, uma bicicleta, seja o que for, o vendedor sempre tem uma mentira para falar, para poder vender para você aquilo. E muitas vezes na igreja existem pessoas que mentem, inventam, né, coisas como se eles tivessem feito, como se Deus realmente os usasse, e na verdade era tudo mentira. Existe mais isso hoje. Existem pessoas que o ministério dele é mentira, só mentira. E o que acontece hoje? As pessoas supervalorizam a mentira. Por isso que essas pessoas se dão bem. Porque mentem descaradamente. E tem gente que ama a mentira. Parece que as pessoas estão vivendo hoje dizendo assim: me engane aí, minta para mim aí. Eu gosto de mentir, eu gosto que se engane. Existem maridos mentindo para as mulheres, mulheres mentindo para os maridos, filhos mentindo para os pais, pais mentindo para os filhos. Isso tem prejudicado muito as famílias, os relacionamentos familiares. Olha, e é um mandamento de Deus, está na lei. Veja bem, não mentirás. Está aí, ó, não furtareis, não mentireis, nem usareis de falsidade cada um com seu próximo. Olha aí, nem jurareis falso pelo meu nome, pois profanaríeis o nome do vosso Deus. Eu sou o Senhor. Então veja aí, falar mentira, dar um testemunho falso. Olha, você vê o significado em hebraico aí da mentira. A palavra shakar. Agir ou tratar com falsidade, ser falso, trapacear, enganar. Também tem a palavra kazab, mentira, inverdade, falsidade, coisa enganosa. Tem a palavra sheker, olha aí, mentira, engano, desapontamento, falsidade, fraude, erro, injúria no testemunho, jurar falsamente, língua falsa, em vão. E no grego tem a palavra aí, ó, pseudos, mentira, falsidade consciente e intencional, no sentido amplo. Tudo que não é o que parece ser, de preceitos perversos, ímpios, enganadores. Temos aí a palavra pseudologos, que fala, ensina falsamente, que fala mentiras. A mentira está citada em Gálatas, capítulo 5, né? Entre as obras da carne, que levam à condenação eterna, à morte eterna, ao lago de fogo e enxofre. João 8,44, Jesus declara explicitamente que o diabo é o pai da mentira. Salmo 64 fala que a mentira revela a malícia do coração,
revela o que a pessoa tem no coração, o desejo de enganar. Em Tiago 3 nós vemos aí que não há mentira contra a verdade. A verdade tem que prevalecer, mas a justiça dos homens faz prevalecer a mentira. E nós vemos aí em Números 23, Tito 1, Hebreus 6, tudo dizendo que Deus não pode mentir. Deus não tem comunhão nenhuma com a mentira. Vamos à leitura bíblica em classe, que está aí em Atos 5, de 1 a 11, que diz assim: Mas um certo varão chamado Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade e reteve parte do preço, sabendo também sua mulher, e levando uma parte a depositou aos pés dos apóstolos. Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade? Guardando-a, não ficava para ti? E vendida, não estava em teu poder? Por que formaste este desígnio em teu coração? Não mentiste aos homens, mas a Deus. E Ananias, ouvindo estas palavras, caiu e expirou. E um grande temor veio sobre todos os que isto ouviram. E levantando-se os jovens, cobriram o morto e, transportando-o para fora, o sepultaram. E, passando um espaço quase de 3 horas, entrou também sua mulher, não sabendo o que havia acontecido. E disse-lhe Pedro: Dize-me, vendestes, portanto, aquela herdade? E ela disse: Sim, portanto. Então Pedro lhe disse: Por que é que entre vós vos concertastes para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí à porta os pés dos que sepultaram o teu marido, e também te levarão a ti. E logo caiu seus pés e expirou. E entrando os jovens, acharam-na morta e a sepultaram junto de seu marido. E houve um grande temor em toda a igreja e em todos os que ouviram estas palavras. Então vemos aí um fato narrado no início da igreja, quando Barnabé faz uma doação. Ele vendeu uma propriedade dele para doar esse dinheiro à igreja, depositar aos pés dos apóstolos, quer dizer isso, entregou aos apóstolos o dinheiro para ajudar os necessitados, aqueles que estavam passando por perseguição. Muitos foram despedidos dos seus empregos, também foi uma época de fome, foi uma época difícil, muitos estavam passando necessidade. Então Barnabé é um homem de Deus, um homem íntegro, o mesmo Barnabé que ajudou o apóstolo Paulo. Então ele faz o seguinte: ele vai lá e vende uma propriedade dele e dá o dinheiro para os apóstolos, para que eles distribuam entre aqueles que mais necessitam. Eu já fiz isso. Eu juntei dinheiro uma vez para comprar uma casa e dei esse dinheiro para a igreja construir uma congregação. Hoje esse terreno deve valer uns 2 a 3 milhões. E depois fiz de novo para a construção de outra igreja. Então, é uma coisa normal na vida de um crente cheio do Espírito Santo, entregue totalmente nas mãos de Deus. Isso é normal. Eu deixei uma vez o emprego, ganhava 10 salários mínimos e fui para o campo missionário. Deus me abençoou, pela sua graça abrimos 8 igrejas nesta época. Veja só. Então, são coisas normais na vida daqueles que se entregam totalmente a Deus, que amam realmente a Deus e a sua obra. Agora, como Barnabé fez isso, é evidente que todos elogiavam Barnabé. Diziam: irmão Barnabé, você é uma bênção, irmão, glória a Deus pela sua vida, né? Todos os irmãos davam um tapinha nas costas do irmão. Muita gente faz isso, não ajuda, mas vai lá elogiar a pessoa, né, que faz isso, querendo ganhar um benefício também, de aparecer, né, diante das pessoas como apoiador daquele que fez uma grande obra. Então tem gente que é assim.
Aí o Ananias e Safira, vendo isso, o casal, chegaram em casa e disseram: você viu? Todos estão alegres, felizes com Barnabé. Barnabé se tornou a pessoa mais importante da igreja porque ajudou a igreja financeiramente. Olha, nós também temos aqui uma propriedade que nós podemos vender. Só que nós não vamos fazer igual o Barnabé, não. O Barnabé é um touro, pegou o dinheiro todinho e deu para a igreja. Não, nós vamos fazer o seguinte: vamos vender a propriedade, vamos pegar metade do dinheiro e vamos guardar para nós, mas nós vamos dizer para todo mundo que nós estamos dando total, igual o Barnabé fez, o dinheiro total da venda para a igreja. Então armaram esse plano. Então quando Ananias chega lá para Pedro e diz: olha, nós vendemos uma propriedade, estamos dando aqui integralmente o valor da propriedade para doação à igreja, estamos entregando aqui para vocês. E aí o Espírito Santo revela para Pedro que aquilo era uma mentira. Então Pedro na mesma hora sabe: olha, você vendeu a propriedade, não foi por esse valor, foi por este valor. Olha, ninguém está te pedindo nada, para que você foi mentir? Você poderia ter falado: olha, eu vendi por tanto, guardei metade do dinheiro para mim, estou dando só metade do dinheiro para a igreja. Está tudo bem, todo mundo feliz, alegre com isso, Deus feliz com você. Mas você vem mentir, porque ele tinha a intenção de ser elogiado por todos do mesmo jeito que Barnabé. Então ali era o que? A inveja estava metida no meio disso aí, e ele usou de engano, de mentira. E isso aí o que? É mentir contra o próprio Deus. Veja aí é uma prova, né, de que o Espírito Santo é Deus, né? Pedro diz que mentiu o Espírito Santo e diz: porque mentiste a Deus. Olha aí, você está mentindo a Deus e não aos homens. E na mesma hora, então, Ananias cai morto. Daí 3 horas, a mulher dele chega e Pedro diz: você e seu marido venderam o terreno por tanto? Mesmo tanto que o marido dela tinha dito. E ela diz: sim, por esse tanto. Então Pedro diz: por que você está mentindo? Porque vocês dois fizeram essa trama de mentir a Deus. Olha, aí estão os jovens que enterraram seu marido e vão enterrar você também. Na mesma hora, caiu morta. E isso causou um temor muito grande. Imagine hoje, se fosse acontecer isso na igreja, imagine o tanto de morto. Acho que todo culto seria um velório. Porque o que tem de crente que recebe um valor e dá outro valor no dízimo, mentindo, diz: não, eu ganhei foi tanto, estou dando dízimo de tanto que eu ganho realmente, total. Mentindo. Pelo menos desse seu dízimo não fala nada, não. E se alguém falar uma coisa: não, eu dou o dízimo diferente aqui, eu dou o dízimo de menos. Pelo menos fala a verdade. Está fazendo errado, mas pelo menos reconheça que está fazendo errado. Mas não minta, não engane. E quanta gente ganha o seu dinheiro desonestamente, roubando, enganando, mentindo, e quando chega na igreja vai dizer que aquele dinheiro tem a fonte muito honesta, muito certa, muito correta. Também é engano, é mentira. Vamos à introdução da lição, que diz assim: a história de Ananias e Safira foi marcada negativamente pela mentira que o casal proferiu no início da igreja. Ao longo da história da igreja pós-Pentecostes, no livro de Atos dos Apóstolos, um sentimento amoroso de partilha a respeito dos pobres dominava na igreja cheia do Espírito Santo. Para que os necessitados não tivessem carência, alguns dos novos convertidos que tinham posses negociavam suas propriedades e depositavam o dinheiro recebido junto aos pés dos apóstolos para distribuição aos necessitados. Nesse contexto, o casal Ananias e Safira deixou-se dominar pela inveja e o desejo de chamar a atenção dos demais. Por isso, eles mentiram contra os apóstolos e a igreja. Nesta lição, estudaremos o perigo que a mentira traz para a família cristã. Além de tragédia espiritual, ela também traz uma tragédia familiar. Então, nós vemos aí a história da igreja registrada por Lucas, em Atos dos Apóstolos, escrevendo ao seu amigo Teófilo, e ele vai registrando tudo o que vai acontecendo no início da igreja. É muito importante lermos
o livro Atos dos Apóstolos, pelo menos aí, vamos botar pouquinho aí, vamos colocar um pouquinho só, pelo menos umas 2 vezes por ano. Nós vamos aprender muito. Eu aconselho que seja lido todo mês o livro de Atos dos Apóstolos, porque nós temos muito a aprender com o início da igreja. Temos muito a aprender com a prática dos homens de Deus no início da igreja. Vamos ver que eles imitavam Jesus em tudo. Por isso mesmo foram chamados cristãos. E uma das características da igreja no seu início é essa ajuda aos pobres, aos necessitados. Ali diz a palavra de Deus que quem tinha muito antes vendia para ajudar aqueles que não tinham, de modo que ninguém mais passava fome, ninguém tinha sobrando, mas também ninguém tinha faltando. Então estavam equilibrados ali na vida comum. Um ajudava o outro para que não tivesse ninguém passando necessidade. E é importante destacar que entregavam o dinheiro para os líderes da igreja. Eles é que iam fazer ali uma reciclagem. Vamos ver quem está necessitando, quem necessita mais, quem necessita menos, quem não necessita. Então era uma distribuição correta, tinha que fazer uma triagem, né? Então a igreja tem que fazer esse trabalho social, mas tem que fazer a triagem, cuidado para não estar ajudando a quem não precisa, cuidado para não estar ajudando quem precisa realmente. Isso acontece muito na igreja, de pessoas que não têm tanta necessidade, mas enganarem os líderes da igreja ou a pessoa que está responsável pela distribuição do alimento. Então acaba que a pessoa é enganada com a mentira e está dando para alguém que não necessita e está deixando de ajudar aquele que realmente necessita. Tópico 1. Uma conversa duvidosa. Subtópico 1. Por que uma conversa duvidosa? Porque as atitudes do casal não revelavam a transformação de vida alcançada pelo poder do Evangelho. Romanos 1,16. Embora atraídos pela prática da igreja, simpáticos à causa do Evangelho, Ananias e Safira não corresponderam à obra de regeneração do Espírito Santo. Ou seja, eles não foram genuinamente transformados. João 3, de 3 a 7. É importante enfatizar que, no início do movimento do Pentecostes, Ananias e Safira uniram-se à igreja local, passando a fazer parte dela. Entretanto, a velha natureza se revelava na hipocrisia, na cobiça e na mentira do casal. Então, o que diz a Bíblia para nós? Aquele que mentia, não minta mais. Então, é um nascer de novo, uma nova vida. Então, a pessoa tinha um vício, também vai deixar. Fumava, bebia, acabou. É uma vida nova, as coisas velhas passaram, tudo se fez novo. Então, inclusive a mentira. Então, gostava da mentira, amava a mentira, mentia. Agora não faz mais isso, agora não se agrada mais disto. Então, o novo nascimento traz uma nova vida agora com a presença do Espírito Santo em nós. Então, nós vamos amar as coisas de Deus, odiar as coisas de Satanás. Não temos mais prazer nas coisas de Satanás. Nós agradamos a Deus agora. Então nós vemos que este casal, Ananias e Safira, estavam fazendo parte da igreja, se uniram à igreja, mas não estavam ainda convertidos. Muito provavelmente, eles não eram batizados com o Espírito Santo e eles ainda praticavam o engano, a mentira, que pertencia à vida velha. Então não havia uma legítima conversão ainda deles. Não havia uma regeneração, que significa gerar de novo, né? Então nós morremos para o pecado, nascemos para Deus. Morremos para a vida passada, para a paternidade de Adão, e agora nascemos como filhos de Deus.
Subtópico 2, a comunhão na igreja de Atos. Em Atos dos Apóstolos, está claro que uma das características dos primeiros dias da igreja, entre outras coisas, era a comunhão. Atos 2:42. Os convertidos a Cristo daquele tempo, advindos do grande grupo dos quase 3.000 novos cristãos, tinham tudo em comum, pois o Espírito Santo gerou no coração desses cristãos o amor generoso e voluntário. A marca dessa igreja era a ajuda mútua, pois seus membros vendiam suas propriedades e depositavam todo o valor arrecadado aos pés dos apóstolos. Esse dinheiro tinha o objetivo de ajudar os mais pobres de Jerusalém, Atos 4:34-35. Um exemplo desse espírito na primeira igreja foi um homem chamado Barnabé. Ele vendeu suas terras e entregou todo o dinheiro de forma voluntária para suprir a necessidade dos cristãos carentes, em Atos 4:36-37. Então vemos aí as características da igreja quando ela começou a existir. Aí é o primeiro amor, né? E existiam várias características. Olha aí, os apóstolos, por exemplo, disseram: nós vamos nos dedicar à doutrina e à oração. Doutrina, ou seja, estudo da palavra de Deus, das doutrinas bíblicas, né? Por exemplo, doutrina da salvação, doutrina do arrependimento, doutrina aí do pecado, doutrina batismo com o Espírito Santo, doutrina de libertação, doutrina batismo nas águas. Então são várias doutrinas bíblicas, né? Então deve se dedicar a essas doutrinas bíblicas, principalmente as básicas, né? A imposição de mãos, né? Essas coisas. Então são doutrinas da palavra de Deus, que estão contidas na palavra de Deus. Então os apóstolos se dedicaram a estudar essas doutrinas e passar essas doutrinas para a igreja. E viviam em oração. Mas não é oraçãozinha, é de pelo menos 3 horas por dia de oração. Então isso é que a liderança fazia. Aí são princípios da igreja. Nós aprendemos em Atos dos Apóstolos. Vamos aprender que existiam ali muitos irmãos que ajudavam aos outros irmãos que estavam passando necessidade, para que ninguém passasse necessidade. Então não tinha mais ninguém com dinheiro sobrando, mas também não tinha ninguém passando fome. Todos se ajudavam uns aos outros para que todos pudessem ser supridos nas suas necessidades, todos pudessem adorar a Deus, todos pudessem ganhar almas, estarem ocupados na evangelização. E veja que eles se dedicavam muito a estarem todos cheios do Espírito Santo. Então, Atos dos Apóstolos é o Evangelho do Espírito Santo, falando a respeito da ação do Espírito Santo nos apóstolos e nos primeiros crentes. Então os irmãos vendiam as suas propriedades, faziam de tudo para ajudar os outros. Ia lá e colocava as ofertas, os dízimos aos pés dos apóstolos, né, que eles entregavam ali na direção da igreja, e a igreja fazia uma triagem ali, ia ver quem estava necessitando mais, né, e ajudando aquelas pessoas nas suas necessidades, chamada aí koinonia, né? Então era uma reunião de salvos unidos que viviam se ajudando uns aos outros em amor cristão verdadeiro. Dentre esses se destacou então Barnabé, que vendeu então propriedades, aí pode ser terrenos, vendeu para ajudar os necessitados. No subtópico 3, a inveja e a hipocrisia de Ananias e Safira. Quando viram o desprendimento generoso de Barnabé, Ananias e Safira encheram seus corações de inveja. No lugar de agirem de maneira generosa, eles cultivaram um sentimento carnal, tramando um plano para impressionar os apóstolos e a igreja. Atos 5:1 e 2. O plano era o seguinte: venderam a propriedade e levaram o dinheiro como oferta à igreja, mas reteram uma parte desse valor para eles mesmos e entregar a outra como se fosse o valor completo. Ananias e Safira fingiram dar todo o dinheiro à igreja.
É muito triste quando a hipocrisia e o engano se instalam no coração do homem. Mais trágico ainda quando essa realidade acontece no seio da família cristã. Devemos estar vigilantes. O diabo age para desfazer a unidade do espírito na vida da família. Então, isso que aconteceu quando Barnabé vende dar 100% do dinheiro que ele arrecadou para ajudar a igreja. Aí Barnabé passa a ser admirado por todos, elogiado por todos. E Ananias e Safira, vendo isso, ficaram com inveja do Barnabé. E eles então armaram um plano. Nós também vamos ficar famosos. Todo mundo vai nos elogiar. Nós vamos fazer o seguinte, vamos vender a propriedade, vamos tirar uma parte para nós, mas nós vamos chegar lá e vamos dizer que vendemos a propriedade por esse valor que nós deixamos como se fosse o valor real. E todo mundo vai acreditar que nós estamos dando 100% do valor que nós arrecadamos para ajudar os irmãos, do mesmo jeito que Barnabé fez. Então nós vamos ser importantes na igreja, vamos ser elogiados. Os líderes, vendo isso, vão até nos promover um cargo na igreja. Veja só, tem gente que faz isso na igreja, hoje em dia estão fazendo. Tem gente mentindo, dizendo que deu tanto para a igreja e não deu, foi outro tanto. Muita gente mentindo descaradamente para a igreja. E sempre está envolvido aí um valor falso. Isso é perigoso. Então, olha, desprenda-se das coisas materiais. Ajude, mas ajude com sinceridade. Não precisa mentir. Você não precisa comprar posição na igreja. Você não precisa, olha, o altar do crente é lá no seu quarto, onde você tem um encontro com Deus todos os dias, fala com Deus. Esse é o verdadeiro altar, não é púlpito. Quem tem altar não precisa de púlpito. Se todo mundo que frequenta o púlpito tivesse um altar, mas seria uma maravilha na igreja. Mas o mais importante é ter o altar. Tenha comunhão com Deus, intimidade com Deus. Mas Ananias e Safira queriam o púlpito, queriam o destaque, queriam um cargo na igreja, queriam ser elogiados e usaram um plano então de mentira, de engano. Então foram ajudados, orientados também, vamos dizer assim, assoprados por Satanás, que os instigou a concordarem e armar esse plano, e executar esse plano. O coração deles era perverso e Satanás se aproveitou. É assim que um crente conquista o inferno. Muito triste. É se desviar do evangelho, enganar. E olha que eles pagaram caro. Morreram, já foram direto para o inferno. Aí você vai encontrar por aí calvinistas que vão dizer, não, eles não foram para o inferno, não, já tinham sido escolhidos, estavam salvos. Para eles também Judas foi salvo. Esse povo tem uma cabeça assim estranha, né? Para eles, Deus escolheu quem vai ser salvo e pronto, a pessoa pode beber, pode fumar, pode matar, pode roubar, pode enganar, pode mentir, pode fazer o que quiser. Está salvo. Mas não se engane não, nessa mentira, esse engano aí, mentir para a igreja, leva para o inferno mesmo. Subtópico 4, quando a mentira e o engano enchem os corações. Cheio do Espírito, incisivo e com autoridade espiritual, o apóstolo Pedro disse a Ananias, Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade? Guardando-a, não ficava para ti? E vendida, não estava em teu poder? Por que formaste este desígnio em teu coração? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Atos 5, 3 e 4. O apóstolo Pedro também tratou com a esposa de Ananias, sem ela saber que o esposo havia caído morto na presença de todos. Por que é que entre vós vos concertastes para tentar o Espírito do Senhor? Atos 5, 9a.
Portanto, vemos que a mentira e o engano dominaram o coração do casal para tentar ludibriar a igreja e, consequentemente, a liderança apostólica. Ao tentar enganar a liderança local da primeira igreja, na verdade eles mentiram contra o Espírito Santo, Atos 5:3, voltando-se diretamente contra Deus, Atos 5:4. Então veja, Pedro, cheio do Espírito Santo, Pedro era um apóstolo de uma fé tremenda entre os apóstolos. O primeiro colégio apostólico, escolhido ali pelo próprio Jesus, não havia ninguém que tivesse uma fé como Pedro. Pedro tinha uma fé tremenda em Deus. E um homem cheio do Espírito Santo, muito usado por Deus na pregação do Evangelho e na ministração de batismos com o Espírito Santo, libertação, milagres, ressurreição de mortos. Então era um homem tremendamente usado por Deus. Quando Ananias então chega para Pedro, mente para Pedro, Pedro recebe uma revelação, que chama-se aí o dom palavra de conhecimento, e também existe aí discernimento de espíritos. Então, quando Ananias fala para Pedro que tinha vendido a propriedade, portanto, ou seja, vamos dizer assim, vendi minha propriedade por 300 mil. Só que Ananias chega e diz, nós vendemos a propriedade por 150 mil. Então, quando Ananias chega e diz isso para Pedro, aí o Espírito Santo revela na mesma hora para Pedro que ele tinha vendido a propriedade e era por 300 mil e não por 150 mil. E que ele tinha armado isso com a sua esposa. Então Pedro diz, por que mentistes ao Espírito Santo? Por que você fez essa trama para enganar o Espírito Santo? Ele estava enganando a igreja, ele estava tentando enganar até a Deus. Se ele estava mentindo, querendo uma posição, então a posição seria falsa. Então é uma mentira contra o próprio Deus. É querer ocupar uma posição que não lhe pertencia, que não era dada por Deus. Então Pedro diz para ele que ele mentiu ao próprio Deus e ele cai morto. Quando a esposa chega 3 horas depois, ela não sabia de nada. E Pedro pergunta para ela, você vendeu, foi por 150 mil a propriedade? Foi mesmo, por 150 mil que nós vendemos a propriedade. Aí Pedro diz para ela, mas por que você está mentindo? Por que você e seu marido armaram esse plano maligno? Por que Satanás conseguiu entrar no coração de vocês? Então ela cai morta também. Então isso é usar de mentira, de engano, de trapaça para se conseguir uma posição dentro da igreja. Tem muita gente fazendo isso. Quando eu dou curso para obreiros, aí o pastor geralmente pergunta, como é que eu vou saber quem eu vou colocar no cargo de liderança na igreja? E eu já digo logo, a principal característica de um bom obreiro é ele não quer um cargo. Veja na Bíblia, todos aqueles verdadeiros obreiros, quando Deus chamou, eles não queriam, tentaram até não entrar e não assumirem a posição que Deus queria que eles assumissem. É uma das principais características do verdadeiro obreiro, o verdadeiro homem de Deus. Ele não deseja um cargo, ele está ocupadíssimo fazendo a obra de Deus já. Então a igreja, ela autentica o ministério, ela escolhe alguém que já está fazendo, não é para fazer, ela só confirma aquele que já está fazendo, que Deus já está confirmando o ministério na vida da pessoa. Então a igreja apenas autentica esse ministério. Tópico 2, o problema da mentira dentro da família. Subtópico 1, a mentira produzida dentro da família. Ananias e Safira imaginaram que poderiam tirar proveito do desconhecimento das pessoas da igreja sobre a artimanha de esconder a verdade sobre a venda da propriedade, mentindo com o objetivo de chamar a atenção para si mesmos, Atos 5:1. Isso fala a respeito de pessoas que se dizem cristãs, mas mantêm velhos hábitos da vida mundana. O Espírito Santo se entristece quando dentro da família, esposo, esposa, filhos e filhas ou outros membros
fazem da mentira um estilo de vida. Por isso o apóstolo Paulo exorta a não mentir uns aos outros, Colossenses 3:9. Então veja aí uma mentira dentro da família. Um esposo e uma esposa se uniram para mentirem, para serem elogiados, ganharem posição dentro da igreja. Veja aí. Acontece isso na igreja? Acontece. Existe a entrevista de um casal, para poder assumir alguma posição dentro da igreja, um cargo dentro da igreja. Sempre se deve falar com a pessoa, o homem e a mulher, para se ver aí se os dois estão bem, estão em comunhão com Deus, Então, aqui este casal se consertaram um com o outro, armaram o plano, arquitetaram o plano de mentir para poderem conseguir posição dentro da igreja. Então, olha, uma mentira dentro de uma família. Imagine um casal crente com seus filhos. Não pode haver mentira, engano dentro da família. Todos têm que ser verdadeiros uns com os outros. Tem esposa que não sabe quanto seu marido ganha, ele mente o salário para sua esposa. Tem filhos que nem estudam, mas mentem para os pais que saem todo dia para o colégio. São coisas que acontecem. Tem aí casal, que o esposo mente para a esposa mente para o marido, diz que está num lugar, está no outro, diz que está fazendo uma coisa, está fazendo outra. E assim, a mentira não pode prevalecer dentro de um lar verdadeiramente cristão. Subtópico 2. Quem faz uso da mentira está dominado pelo poder da carne. Em Gálatas, o apóstolo Paulo escreve que a carne cobiça contra o espírito e este se opõe à carne para que não façamos o que ela quer. Ou seja, se espera dos cristãos que crucifiquem a sua carne com as suas respectivas paixões, isto é, vícios da alma. Assim devemos viver dominados pelo Espírito. Gálatas 5, 17, 24 e 25. Toda e qualquer mentira, por mais ingênua que possa parecer, tem sua fonte no diabo, que é o seu pai. João 8, 44 e 45. Se ela domina o crente, significa que este não está mais no Espírito, mas na carne. Confere com Romanos 8, 1, 13 e 14. Então existe uma luta dentro de nós, entre a carne e o Espírito. Carne aqui são os desejos pecaminosos, aqueles da vida passada, antes de nos tornarmos crentes. Então aí carne. E Espírito aqui é o Espírito Santo que mora dentro de nós. Ele está todo o tempo nos impulsionando, orientando para seguirmos Deus, para desejarmos as coisas espirituais, as coisas de cima, para nos afastarmos do pecado, nos conduz à santificação. Então é uma luta constante e nós temos que sempre estarmos lendo a Bíblia, orando, congregando, fazendo a obra de Deus. Aí então sempre o Espírito Santo estará vencendo. Então aquelas coisas do passado que nos prendiam ao mundo, que nos tornavam escravos do pecado, devem ser vencidas sempre em comunhão com o Espírito Santo. Então nem mentirinha, nem mentirona, nada de mentira. Corte a mentira da sua vida e da sua casa. No tópico 3, protegendo a família da mentira e da hipocrisia. Subtópico 1, cuidado com os defeitos morais no lar. Quando se permitem certos defeitos morais, como a prática da mentira, do fingimento e da hipocrisia dentro de um lar, essa família está fadada ao fracasso. Semelhantemente ao que aconteceu com Ananias e Safira, no Antigo Testamento lemos a história de uma família israelita cujo chefe era Acã. Dominado pela cobiça e pela hipocrisia, ele furtou certos objetos da cidade de Jericó, considerados amaldiçoados e que, por isso, Israel não deveria tomar como despojo. Esse pecado de desobediência trouxe maldição para todo o povo. A ira do Senhor se acendeu contra Acã e toda a sua família. Josué 7:1. Então, olha, os defeitos morais, os pecados praticados antes da conversão são armadilhas na vida cristã. Nós temos que cortar relacionamento com essas coisas, mas cortar mesmo, definitivamente. Odiar essas coisas, detestar mesmo essas coisas. Começar uma vida nova com Deus, agora praticando só aquilo que agrada a Deus. Nós temos exemplo aí, de cobiça, aí o Ananias e Safira,
cobiçaram ser elogiados como Barnabé, serem promovidos na igreja como Barnabé. E nós temos um exemplo disso, com Acã, no Antigo Testamento, que todo o povo de Israel foi prejudicado, morreram alguns, naquela cidade de Ai, tudo por causa do Acã, um pecado oculto entre a família. Então ali a família sabia, ele escondeu ali, então a família sabia do caso. Era um engano a Deus, ao próprio Deus, porque Josué estava ali representando Deus. Então veja, todo um povo, toda uma nação foi prejudicada por causa de um ato de cobiça, do engano, da mentira, de uma desobediência a uma ordem de Deus. Então veja, a família toda dele morreu, não só a família. Então veja, a família numerosa, todos morreram por causa daquele engano, daquela mentira. Então toda uma família pode ser envolvida aí, toda uma família pode sofrer, pode pagar muito caro devido a um pecado oculto nesta família. No subtópico 2, precisamos agir contra a hipocrisia e a mentira. Ninguém está livre de se achar dominado pelas mesmas hipocrisias e mentiras que se acharam no casal Ananias e Safira. Por isso a Bíblia nos ensina que não podemos trocar a verdade de Deus pela mentira, como fazem as pessoas dominadas pelo pecado. Romanos 1:25. Aos servos de Deus cabe fazer um autoexame diante dele contra a hipocrisia. Mateus 7:3-5. Sim, a consequência direta da mentira é a hipocrisia. Esses dois vícios são obras carnais que podem dilacerar uma família. Então aqui a hipocrisia é o quê? É uma representação que as pessoas fazem quando estão mentindo. Então falam, agem como se fosse verdade aquela mentira que vive. Então é representar. Essa hipocrisia tem a ver com o trabalho de um ator. Então ele faz o papel de um personagem que ele não é. Assim é a hipocrisia. A pessoa vive na sociedade como se ele fosse aquilo que ele está representando ali. Mas ele não é aquilo ali, ele é outra coisa. Então deve haver um autoexame, A pessoa deve se reconhecer como é errado, como vive erradamente, reconhecer, pedir perdão a Deus, estar sempre em comunhão com Deus, e aquilo que ele apresenta diante da sociedade deve ser o que ele vive. No subtópico 3, não deixe o inimigo agir na família. O versículo 3 diz: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração? É indiscutível que Satanás age ativamente na terra e especialmente contra as famílias da Igreja de Cristo. Ele trabalha contra essa importante instituição, investindo contra os seus membros. Infelizmente, como Ananias, há muitos que permitem a Satanás encher seus corações para desestabilizar a família. Por isso, cabe-nos estar em oração e vigilância. Mateus 26:41. Então, podemos fazer o que a Bíblia diz: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Tiago 4:7. Então, veja que Pedro da identificação aí revelada pelo Espírito Santo, dizendo claramente: por que encheu Satanás o teu coração? Então Satanás só vai encher o coração de alguém que abre o coração para ele. Ele não entra sem permissão. Então quando Ananias e Safira arquitetam esse plano no coração deles, Satanás vai ajudá-los em tudo para que isso se realize. Mas o pecado brotou no coração de Ananias e Safira. Então Satanás vem ajudar. Quando a pessoa quer pecar, então Satanás faz de tudo para ajudar o pecado ser realizado. Então eles deram lugar a Satanás, deram lugar a demônios. E isso deve ser evitado a todo custo. Nós temos que resistir. Primeiro, nós nos aproximamos de Deus. Primeiro, nós temos que estar em comunhão com Deus. Sempre o quê? Lendo a Bíblia, orando, jejuando, evangelizando, congregando. Isso é normal numa família cristã. Então nós estamos nos enchendo de Deus, estamos em comunhão com Deus. Aí então nós podemos resistir o diabo
Quando ele vem com as suas ideias, quando ele vem com as suas artimanhas, nós resistimos e ele foge de nós. Conclusão. Como aconteceu com Ananias e Safira, que foram punidos pelo Senhor com morte instantânea, membros da família que praticam a mentira podem experimentar consequências gravíssimas por causa dessa prática. A Bíblia diz que a igreja é a coluna e a firmeza da verdade. 1 Timóteo 3,15. Portanto, ainda que num primeiro momento possa parecer difícil, o caminho da verdade sempre é o melhor. Então veja, Ananias e Safira foram punidos por Deus com a morte instantânea. Então Ananias chega em mente, morre na mesma hora. Safira, sua esposa, depois de 3 horas, chega em mente e é punida na mesma hora com a morte. Então, olha só, aquele casal perdeu a vida por causa de uma mentira, de um engano. E a palavra de Deus diz que quando eles fizeram isso, eles estavam mentindo ao Espírito Santo, eles estavam mentindo a Deus. Veja, era uma mentira arquitetada no coração deles. Se eles eram crentes, então o Espírito Santo estava morando neles. Então eles estão mentindo ao próprio Espírito Santo que está dentro deles, porque eles fazem parte da igreja. Olha só, é coisa tremenda isso. Eles deixaram de ser crentes agora. Eles foram punidos com a morte para irem para o inferno. Veja só, um crente que se desvia totalmente de Deus, que é capaz de arquitetar um plano para enganar a igreja de Jesus Cristo a quem ele pertence. É um pecado terrível, é uma condenação terrível. Tem aquele que conhece a Deus e engana o próprio Deus, peca contra o próprio Deus, que ele já conhece. É pior do que aquele que não conheceu, que não se converteu e que peca. Então, deixemos a mentira, o engano, deixemos as coisas passadas, aquilo que nos prendia ao mundo, ao pecado, nos prendia a Satanás. Vamos abandonar isso tudo, vamos odiar isso tudo, vamos viver uma vida nova com Deus, agradando a Deus. Bom, vamos orar agora. Se você ouvindo a palavra do Senhor, você meditando nesta palavra, vê aí que você está numa situação difícil, está vivendo numa mentira, no engano, você quer se arrepender disso agora, vamos orar juntos. Deus te perdoa agora, você começa de novo, uma vida nova agora, na prática da verdade. Você que não é crente ainda, você que ainda não tomou sua decisão, creia, Deus enviou seu Filho Jesus Cristo, que veio ao mundo, nasceu na terra como homem, viveu como homem, levou sobre ele os nossos pecados, doenças, enfermidades, maldições, tudo que nos era contrário, ele levou sobre ele e morreu em nosso lugar na cruz. E ele ressuscitou. Se você crê nisso, você é salvo agora. Peça perdão a Deus agora. Por tudo que você lembrar agora, peça perdão a Deus. E entregue-se totalmente a Deus, acreditando que Jesus, o Filho de Deus, morreu em seu lugar na cruz. Vamos orar agora. Se você está doente ou está enfermo, creia. Jesus Cristo te cura agora. Vamos orar. Pai querido, em nome de Jesus, abençoa essas vidas que se chegam a Ti, Senhor, arrependidos pelos seus pecados. Aqueles seus filhos que estavam vivendo na mentira, no engano e que deixam agora. Aqueles que ainda não Te conheciam estão agora se convertendo a Ti, crendo em Seu Filho Jesus Cristo como único e suficiente Salvador. Ouve, Senhor, o pedido de perdão deles agora. Perdoa-os, escreve seus nomes no livro da vida. Abençoa, guarda e protege, livra de todo mal. Arregrala, gluste por fei, arregrianda, lor, bigarda, da frossa, marastem. Se alegre e vive uma nova vida, vida com Deus, vida em abundância, em nome de Jesus. Todos aqueles que estão doentes, estão enfermos, recebam a cura agora. Toca, Senhor, nessas vidas. Solta toda doença, toda enfermidade, vai soltando, vai saindo agora, em nome de Jesus. Toca neles, Senhor, cura totalmente, em nome de Jesus. Muito obrigado, Pai, em nome de Jesus. Amém? Não se esqueça de dar um like, se inscrever no nosso canal e entrar em contato se você deseja receber os slides que nós colocamos aqui e receber mais estudos escritos sobre a lição.
Deus abençoe, esperamos ter ajudado os irmãos. A paz do Senhor.